Olá a todas e a todos. Eu sou Lígia Jobim, do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Em mais um episódio do ciclo Circuito pela Democracia, que teve início em 2019, hoje vamos conversar com os jornalistas Luiz Nassif e Marcelo Auler sobre o tema Censura Ontem e Hoje. É um tema que está cada vez mais atual e perigosamente atual. Como ambos tiveram que conviver com a censura legalizada da ditadura e recentemente foram vítimas da censura por vias judiciais, tratarão dos dois momentos. Luiz Nassif é jornalista com 50 anos de profissão, especializado em economia política, pioneiro do jornalismo de serviços e jornalismo eletrônico no Brasil e prêmio ESSO de informação econômica. Marcelo Auler começou sua carreira na Rádio Globo, tendo trabalhado no Globo, Pasquim, Jornal Movimento, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo e O Dia. Trabalhou também nas revistas Manchete, Isto É e Veja, nos sites da Carta Maior e da Carta Capital, e tem o blog Marcelo Auler. Por uma questão de ordem alfabética dos nomes, passo a palavra primeiro por 20 minutos para Luiz Nassif. Em seguida, Marcelo terá o mesmo tempo. Luiz, pode começar. Tá, Joia. Obrigado pelo convite, Lígia. Boa tarde, Marcelo. Bom, vamos tentar identificar dois tipos de censura que eram aplicados aí nos anos 70 e uma parte que é aplicada hoje. Você tinha uma censura que era dos próprios veículos. A partir do grande crescimento da economia em 70, 71, 72, os grupos de mídia aderiram de forma candente aí ao novo país que se formava, foram beneficiados com vários... o Delfim, para cooptar os grupos econômicos, ele criou várias formas, incentivos e tudo que permitia dar terras, abriu, no caso, construiu toda a rede de 4 rodas em cima de incentivos fiscais. Então, havia uma adesão efetiva da imprensa a esse modelo. E essa adesão impedia qualquer tipo de matéria dissonante. E, na época, o que a gente fazia? Quando conseguia alguma matéria diferente, encaminhávamos para os jornais alternativos, que era opinião no começo e depois movimento. Eu tenho um episódio que eu narrei outro dia até na minha coluna, que o Bernardo Kuczynski, que era correspondente do Guardian, que tinha levantado informações sobre a Operação Bandeirantes, sobre as torturas das Bandeirantes, sobre os empresários que financiavam a Operação Bandeirantes. O principal dos quais era o Jorge Atala, que era presidente da Copersucar, que juntava os produtores de açúcar e álcool. Aliás, um grande presidente, se não fosse esse aspecto, porque adquiriu empresas nos Estados Unidos e tudo. E sem condições de passar aqui o material publicado no Brasil, ele me passou as dicas. Eu conversei com o editor de economia da Veja, na época, o Emílio Matsumoto. Expliquei o tema, falei, será que o Roberto Tivita vai deixar a gente publicar? O Delfim foi conversar com o Roberto Tivita e veio com uma informação surpreendente para mim, pode tocar, que ele autorizou. Surpreendente para mim, efetivamente. Eu comecei a tocar e tudo. Daí vem sinais estranhos aí. Havia um sujeito de relações públicas da Abril, Nonato, irmão daquele escritor Marcos Reis, agora esqueci o nome. E ele fez o meio-campo com o Atala, e o Atala foi visitar o Roberto Tivita, e, no fundo, usaram a matéria como forma de conversar com a Atala e convencê-lo a jogar publicidade nas empresas da Abril. Até foi curioso, na época lá, que ele me chamou em seguida, recebo um telefonema aqui, espero você para uma reunião aqui no meu escritório. Na época, eu estava começando na economia, eu liguei para o Paulo Belotti. Paulo Belotti era o braço direito do Geisel na Petrobras, era considerado super tecnocrata. E daí sondei, falei, como é que é o Atala? Ele falou, não quero nem saber, não quero que passe longe aqui, porque ele tinha medo do Atala, para você ver como que a Operação Bandeirantes infundia medo. E eu saí de casa, morava no mesmo prédio que a minha mãe, e avisei minha mãe. Foi a coisa mais curiosa, falei, mas se eu não voltar, não adianta falar com a Abril, não adianta falar com... A senhora liga para o Aziz Nader. Aziz Nader era uma espécie de patriarca aqui da colônia libanesa, em São Paulo, e eles frequentavam Poços de Caldas, que era a cidade, e
E lá ele ficou amigo da família, ficou padrinho de casamento do meu pai, o filho dele padrinho de crisma meu, e fui para o encontro. Daí chega lá, o Atala vira para mim e fala: como que você fala aí que eu sou assassino, que é isso e aquilo? Eu falei: olha, são informações que nós temos aí de fontes abalizadas e tudo. E ele me falou uma frase muito curiosa: vou te falar uma coisa, Patrício não fode Patrício. Mas para você ver como que era. Nós tínhamos na Veja um jornalista, o Renatinho. O Renatinho, ele periodicamente, o DOPS ia lá, e era o DOPS, o cara do DOPS ia no sexto andar, que era o andar da Veja, o Roberto Vida colocava ele tomando um cafezinho e tudo, e levava o Renato lá. E o Renato acabou saindo do país quando, numa das prisões, soube que ele estava condenado a desaparecer. Então, digamos, tudo isso ocorreu. Nós tínhamos em 74, quando entra o Geisel, um pequeno espaço para denúncias. Mas denúncias controladas também, por quê? Porque eram denúncias visando desmoralizar o Delfim e desmoralizar o Médici. Não era uma abertura para você discutir claramente aí os problemas do país. Então, nesse período, eu consegui emplacar algumas matérias na Veja, lá, escândalos ligados à independência de crédito, Coroa Brastel e tudo aí, mas é porque havia uma briga interna do regime, e nessa briga interna eles abriam espaço para os veículos que eram parceiros de todos os presidentes que entravam aí. Então, digamos, isso aí vigorou durante todos os anos 70, no final dos anos 70. Daí começa o modelo a fazer água, começa o excesso os empresários achando que havia excesso de controle da economia pelo gás, e tudo daí abre um espaço para um pouco mais de críticas. E essas críticas, ainda no governo Médici, veio a censura prévia. Né? Por exemplo, quando a censura prévia foi levantada na Veja, havia uma só matéria que tinha sido censurada na Economia, para ter uma ideia. Foi uma matéria minha, porque eu fui para Belém do Pará, escrever sobre Belém Brasília, e havia uma menção ao engenheiro Bernardo Saião, que foi o grande construtor da Belém Brasília, e foi vetado porque mencionava o Bernardo Saião, não porque tivesse nenhum questionamento maior em relação ao governo lá, porque a própria editoria já brecaria antes, né? Então, digamos, todo esse processo, ele veio. Nós tivemos episódios pesados lá, que foi o caso da Folha, uma crônica do Lourenço de Aféria, falando lá do sargento que se atirou no poço para salvar o menino das Ariranhas, e comparando com outros militares. E aquilo deu uma crise fantástica lá, obrigou o Frias, para contornar a crise, tirou Cláudio Abramo da direção de redação e colocou Boris Casoy, para ter uma ideia, porque o Boris tinha relações, tinha um pensamento de direita lá. Colocou na Folha da Tarde o Ágio, que era um delegado ligado ao OBAN, para dirigir a Folha da Tarde. Então, nem dá para condenar, porque a alternativa seria fechar os jornais. Né? Nós tivemos essa semana, uma semana atrás, nós tivemos eu não sei qual foi o aniversário do fechamento da Excelsior, da rede Excelsior, que foi esmagada pela ditadura, porque havia o Mário Wallace Simons, que era ligado aí ao Jango, era ligado ao pessoal. Como foram as empreiteiras esmagadas aqui, não pelo que fizeram de errado, mas porque eram aliadas, digamos, políticas aí de Lula, nessa expansão para a América, para a África e tudo. Né? Então, eram tipos... Quando você chega agora, o que aconteceu? Nós estamos num estado de exceção praticamente desde... Começa em 2008, 2009 e vem em 2012. O que eu caracterizo como estado de exceção? É aquele momento em que você não tem mais nenhuma garantia jurídica, nem direito à informação e nem garantia pessoal mais. Isso aí veio por quê? Não veio através do governo, enquanto estava lá o Lula e a Dilma. Veio através do Poder Judiciário e através da intensa partidarização que tomou conta do Poder Judiciário e da mídia. É nesse período que você... Então, em que consistia a censura? A censura é o seguinte: não entra aqui nenhum tema que não seja relacionado às ideias que nós defendemos. Então, a própria mídia coloca um rapaz lá, o Diogo Mainardi, para
torpedear os jornalistas que pudessem pensar de forma diferente, vai Teresa Cruvinel, Franklin, eu sou alvejado lá por conta da estratégia que é montada pelo Roberto Tivita na época, que vem do Murdoch, que é o seguinte: estamos numa guerra cultural. Primeiro ponto, precisamos ter o poder político para impedir a invasão de outros grupos aqui. E os outros grupos não eram as Farc eram desculpa, eram as teles, empresas de telecomunicações, e os grandes grupos de internet que começavam a se formar. Então, é uma guerra cultural. E nessa guerra cultural, nós temos que destruir todos os inimigos que fazem parte daquele universo dos formadores de opinião. Isso aí ocorreu na Argentina do mesmo jeito. Então é o seguinte: o sujeito é jornalista, é intelectual, é artista, é cantor. Se ele representa, digamos, um pensamento de esquerda, já que o inimigo era a esquerda, nós vamos destruí-lo de qualquer maneira. Eu conversei uma vez com os filhos do Ariel Ramírez, lá em Buenos Aires, a mesma coisa. A TV do Clarim publicava fotos de jornalistas lá, contrários, endereços para serem escrachados. Então, digamos, esse espírito de ódio que começa a se delinear nos anos 2005, 2006, é o que marca, digamos, todo o estado de exceção, que se acirra mais ainda em 2012, 2013, quando vem a campanha do impeachment. E daí você tem o grande ator, o grande agente dessa censura, que é o Poder Judiciário. À medida que a Lava Jato trouxe essa partidarização, esse uso da justiça para fins políticos, então os juízes bolsonaristas na ponta passaram a atuar de uma forma desabrida mesmo, né? Então, qualquer coisinha que acontece são ações judiciais. No Paraná fizeram muito isso com o Marcelo, fizeram comigo. Uma foto que aparece, tem uma foto de um jornalista, de um fotógrafo, que em geral uma foto custa o quê? R$300, tudo. Então você está condenado por danos morais, R$10 mil, R$15 mil. Se você publica uma foto por engano de uma pessoa e corrige imediatamente, mostra que não teve intenção, R$20 mil e bloqueio de contas. E daí entram alguns pontos relevantes, que é o que ocorreu comigo agora recentemente no caso do BTG, que você tem, de um lado, a imprensa, o modelo de negócios da mídia em geral, em xeque, em crise completa aí. É uma crise que os jornais não sabem para onde ir. E qualquer reestruturação exige muito capital. Então, eles voltam ao modelo do Murdoch lá atrás, que é fazer aliança com os grandes financistas. E um deles é o André Esteves, do BTG Pactual. O André, ele, numa época que ele estava bem apurado aí no CARF, no Conselho de Recursos aí do Tributários, ele ficou sócio do grupo, ficou sócio da UOL, inclusive numa operação em que ele elevou o valor da ação da UOL de R$9 para R$17 ali, para ganhar adesão do Grupo Folhas. Quando a Abril entra em crise, ele é o sujeito que participa de toda a operação de compra da Abril por um terceiro, compra a revista Exame agora. Então, digamos, o que ele apronta não, os jornais bloqueiam. E desde a Lava Jato criou-se um pacto tácito entre Ministério Público, Judiciário e Supremo, que é o seguinte: só consideramos como notícia o que sai nos grandes grupos de mídia. O que não sai, nós fingimos que não existe. Por mais fundamentado que seja, por mais currículo que tenham os seus autores. Que foi uma forma de autodefesa para permitir toda a impunidade da Lava Jato, todos os abusos da Lava Jato, né? Eu lembro quando... E a imprensa ela tem várias maneiras assim de cooptar ministros. Uma é com ameaças, né? No caso do Toffoli, lá no Supremo, capas da Veja indecentes de ataques a ele, até que ele se enquadra. E com outros ministros é adulação. Fizeram com Aires Brito, transformaram o Aires Brito em intelectual, poeta. Com a Carmen Lúcia, transformaram a Carmen Lúcia numa frasista genial. E as premiações que permitem, aliás, boas premiações também, que é essa premiação para iniciativas de gestão do Judiciário e do Ministério Público. Mas seja qual for o modelo, a partir de 2008, 2009, se forma esse pacto que cala qualquer denúncia. Por mais grave que seja a denúncia, não entra. Nós temos agora esse caso desse advogado ligado ao Marcelo Bretas, aí, que foi alvo de uma
investigação ontem, busca e apreensão, nós temos várias matérias sobre ele lá atrás, não passa. Você publica a matéria, mas morre. Você tem a maneira de silenciar a imprensa. Né? E as ações judiciais que são terríveis. Né? Não só as ações judiciais. O pessoal fala muito agora da ditadura. O pior da ditadura ocorreu no auge da Lava Jato, ainda no governo Dilma e no governo Temer. Né? No governo Temer, eu lembro uma vez que foram lá no meu prédio, lá, veio o porteiro, mandou uma mensagem lá que a Polícia Federal, 2 caras da Polícia Federal querendo falar comigo. Era umas 9 da manhã, eu falei, bom, se não é 6 da manhã, não tem condição coercitiva. E fui para lá. E eu tenho uma senhora que trabalha comigo, que é líder em periferia, que ela conhece bem quando a polícia bate, ela ligou para o meu advogado, mas o que era? Era uma intimação para um inquérito, para esclarecer informações no inquérito da Polícia Federal. O inquérito não era para me pegar, era para pegar dissidentes da Polícia Federal. Mas se você vê o uso, principalmente do Moro, da lei, desse novo ministro da Justiça, da Lei de Segurança Nacional contra críticas ao presidente da República, você vê que o que você tinha antes, que era só, digamos, o Poder Executivo exercendo a censura, hoje você tem o Poder Executivo, o Judiciário e os órgãos de controle. Os órgãos de controle hoje, CGU, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, se tornaram braços do Estado aí para avançar contra os críticos. A Controladoria é indecente o que ela faz. Aquele episódio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi a Controladoria que criou aquilo. Eu estava na TV Brasil na época, quando veio o golpe do impeachment, a Controladoria abriu uma ação contra todos os PJs da TV Brasil para a gente devolver o imposto de renda o imposto que a TV Brasil não tinha descontado quando nos pagou. Ou seja, nós recebemos, pagamos todos os impostos, eles queriam receber, uma ação absurda, nem sei por onde anda isso, porque a TV Brasil não tinha feito corretamente. O que nós recebemos estava correto, mas ela tinha que ter pago um imposto lá, não pagou, eles estavam cobrando da gente. Que é, evidentemente, uma represália política. Né? Então, hoje você tem o pior dos mundos, quando o Pedro Aleixo falava que o pior era o guarda lá que guardava o cárcere lá, que você perdia o controle sobre os abusos, porque você tem hoje a máquina do Estado hoje, é uma máquina já contaminada por essa guerra ideológica. Então, passa por setores do Ministério, não todos do Ministério Público, tem grandes procuradores, ainda tem resistência no Ministério Público, mas passa por setores do Ministério Público, por setores da Polícia Federal, por setores majoritários aí da Controladoria Geral da República e da Advocacia Geral da República, e juízes de primeira instância e tribunais estaduais. Então, a sua esperança, com todos os erros e adulterações que tem aí, é o Supremo Tribunal Federal. Você vai no STJ também. Então, nós estamos vivendo efetivamente hoje um quadro de ditadura que pode piorar. 3 minutos, faltam 3 minutos, tá, Nassif? Tá, mas mais amplo do que houve naquele período da ditadura. Né? Então, está dando o recado aí, Lígia. Você ainda tinha 3 minutos, você parou. Eu estava terminando mesmo já. Tá. Marcelo, manda falar. Bom, ao contrário do Nassif, que é um pouco mais idoso que eu, você falou em respeitar a ordem alfabética, você respeitou a ordem de idade também. 3 anos conta muito quando a gente tem 15 anos, Marcelo. Quando a gente está perto de 70, não conta mais, não. Tá bom. Eu comecei jornalismo em 74, na Rádio Globo, já com a censura prévia, principalmente por se tratar de rádio. Naquela época, eu ainda estagiário, mas nós recebíamos telefonemas da Polícia Federal dizendo é proibido falar sobre, e aí vinha o recado. Houve até algumas tentativas, eu me lembro uma vez, ligaram para mim, eram 5 minutos, faltando para as 6 horas da tarde, o jornal da Rádio Globo entrava no ar a cada hora cheia, e eu percebi que era da censura,
e saquei que ele vinha com alguma ordem de censura, eu sabia até qual era, imaginava qual seria a notícia proibida, e a notícia estava no jornal das 6 horas da tarde, e eu fingi que eu estava falando no outro telefone e pedi o cara para aguardar um pouco. Quando eu atendi, já eram 6h02, 6h03, eu recebi a nota, a gente ouvia pelo telefone a nota, datilografava, o cara tinha que ditar, não tinha computador na época, era máquina de escrever mesmo. Nós batíamos aquilo com cópias e depois colávamos no quadro de aviso. E a nota acabou por volta de 6h05, 6h07, 6h08, sei lá. E eu fiz questão de perguntar ao cara, por favor, qual é a hora aí no seu relógio? São 6h07. Eu disse, não, então vamos registrar isso, porque acaba de ir ao ar um noticiário com essa notícia, nós não sabíamos que era proibido. Então você dava pequenos golpes, mas não muito importantes. Mas naquela época já, no Sistema Globo de Rádio, você recebia as ordens de censura do governo, todo mundo protestava contra isso, mas é evidente, como o Nassif falou, que dentro do próprio Sistema Globo, você havia assuntos proibidos. Roberto Marinho era amigo pessoal do ministro Armando Falcão, da Justiça. Eu comecei ainda no final do governo Médici e já peguei o governo Geisel. Eu passei a escrever 2 anos depois, para jornais alternativos, como o Movimento e o Pasquim. E no Movimento, a censura era Pasquim também. Na fase anterior à minha, a censura ainda era no Rio. Ainda ontem eu estava ouvindo um documentário feito pelo pessoal que resistiu nos jornais alternativos, o Ziraldo contando a aproximação que eles do Pasquim tiveram com 2 professoras que faziam a censura na Polícia Federal do Rio. E que ele questionava essa professora, como é que a senhora se forma para ensinar os alunos, não sei o quê, e veio aqui para cortar a produção artística, cultural ou jornalística dos outros. Mas depois que eles viram que pessoas como essas professoras estavam se tornando amigas até dos próprios jornalistas, eles resolveram levar a censura para Brasília. Então era uma mão de obra, você tinha que escrever as matérias que iam sair no sábado, no jornal de sábado, até quarta-feira, botava aquilo no malote, mandava para Brasília, na quinta-feira de manhã apresentavam a Brasília na censura, para na sexta-feira ir lá recolher o material que estava liberado ou não, devolver para São Paulo, para você então fechar o jornal e mandar para a gráfica na madrugada de sexta-feira para sábado. Isso era assim constantemente até cair a censura. Eu me lembro que quando caiu a censura, eu não vou me lembrar o ano, mas ainda no governo Geisel, se eu não me engano, foi no número 300 do Pasquim. E o Milor Fernandes escreveu um excelente editorial na página 3 do Pasquim, em que falava qualquer coisa que disseram assim, não, agora disseram que a responsabilidade é nossa, como se nunca tivesse sido nossa, a responsabilidade sempre foi nossa. E o jornal acabou recolhido da banca por conta desse editorial, embora a explicação tivesse dada oficialmente, tivesse sido uma charge que fizeram com a Jaqueline, ex-Kennedy, na época Onassis, que ela tinha acabado de enterrar o Onassis, e a charge era ela rodando uma bolsinha em cima do túmulo do Onassis, perguntando quem será o próximo. Por conta dessa charge, justificar a censura, que na verdade foi por conta, na realidade, do editorial da página 3 do Milor Fernandes. Você tinha esse tipo de censura, mas você tinha a censura interna dos jornais e das revistas e das empresas de comunicação. Assuntos que você sabia que não poderia tratar, ou que não seriam divulgados do jeito como você queria fazer. Isso no Globo foi muito maior, na Rádio Globo.
depois eu fui para o jornal, para a revista Manchete, aí era outro tipo de matéria, outro tipo de... A gente conseguia ainda assim emplacar algumas matérias. Agora, havia naquela época uma preocupação dos jornalistas em driblarem tanto a censura da oficial do governo, e aí nós contávamos, às vezes, com o apoio dos patrões, como a censura interna da empresa. Às vezes você conseguia e às vezes você não conseguia. Havia uma preocupação da gente escrever. O Carlos Castelo Branco, que era colunista político, ficou mestre nisso, escrever, como a gente dizia, nas entrelinhas. Você dava a entender ao leitor o que você queria dizer, mas o leitor, sabendo que tinha censura, já interpretava nas entrelinhas. Isso mostrava uma categoria que estava muito unida, brigando contra a censura, defendendo a liberdade de imprensa, não apenas nos seus órgãos, como a ABI, os sindicatos, a federação, mas também no dia a dia da redação, tentando você passar coisas que oficialmente não passariam. Hoje eu não vejo isso nas redações. Eu estou afastado das redações faz tempo, é verdade, mas eu não tenho notícia dessa preocupação. Tá? Eu não tenho notícia de jornalista que se brigue contra a censura da empresa. Eu me lembro que eu estava já nos finais dos anos 80, já, 88, 89, 90, não sei, trabalhando na economia do Jornal do Brasil aqui no Rio de Janeiro, e eu cheguei com uma notícia que envolvia uma figura chamada Arnold Valde, se eu não me engano, que era um cara do mercado financeiro, e eu estava na economia e tinha alguma tramóia, alguma falcatrua envolvendo esse cara. Eu escrevi a matéria e entreguei, e a matéria foi levada ao diretor de redação, que era o Marcos Sacorreia. O Marcos Sacorreia, meia hora, 40 minutos depois, me chama, e oficial, e muito claramente diz assim para mim: Marcelo, essa matéria nós não vamos conseguir dar no Jornal do Brasil, porque essa figura é amiga do doutor Nascimento Brito, dono do jornal. O doutor Nascimento Brito já disse que não pode dar essa matéria aqui. Até aí, aconteceria normalmente em qualquer outro jornal. Só que a diferença é que o Marcos Sacorreia virou-se para mim e disse assim: mas você quer ver essa matéria publicada? Eu disse assim: quero. Eu sou jornalista, eu quero que a notícia chegue ao leitor. Ele disse: você se incomoda de que seja publicado em outro órgão de comunicação? Eu disse: não, de jeito nenhum. Mas você não será o autor da matéria. Eu disse: não, tudo bem, Marcos. Eu quero que a informação circule. Então, o próprio Marcos cuidou de mandar a matéria para a revista Veja publicar na edição que fechava naquela sexta-feira. Isso são formas de lidar com a censura que você não vê em todos os jornais, é verdade, mas na maioria, sim, você tinha essa informação. Agora, anos antes disso, nos inícios, isso foi final de anos 80, no início dos 80, 82, 83, talvez 84, eu estava na Folha de São Paulo, aí em São Paulo, quando também trabalhei com o Nassif, que era um jornal que o senhor Frias incentivava os jornalistas a irem atrás, trazerem informações. O senhor Frias era um cara que dava força a gente, mas o Boris Casoy tinha suas ligações. Eu me lembro que eu cobria justiça já, fui cobrir vara de execuções penais, e os juízes da vara de execuções penais foram ao DOPS, que funciona ali onde hoje é o Memorial, né, em São Paulo. Aquele velho prédio, bonito prédio, que virou um memorial de justiça, se eu não me engano. E ali eles foram dar uma busca atrás de um preso e não acharam um preso. Eles souberam que era um preso que estava lá, o DOPS era dirigido pelo Romeu Tuma, e eles, então, não localizaram o preso, inventaram que o preso tinha ido para uma diligência, não sei o que lá, ia demorar, e eles exigiram que o preso fosse apresentado na manhã seguinte na vara das execuções penais, que eles queriam ver o estado físico do preso.
E eu escrevi essa matéria. E acabou que essa matéria, o Boris não publicou, e pior, leu a matéria para o Romeu Tuma. Ou seja, o jornal não apenas não deu, como informou ao delegado que eu tinha escrito uma matéria sobre aquilo. Ele leu. Eu fiquei danado da vida. E não tinha como reclamar. Não tinha como reclamar. E eu dizia, bom, o Romeu Tuma vai saber que eu escrevi e pode até me perseguir, e o leitor não vai saber por que eu fui perseguido. Se a matéria fosse publicada, pelo menos o leitor sabia. Não deu em nada, não houve perseguição. Depois eu vim para o Rio, continuei fazendo matérias policiais, aí começaram os processos judiciais de delegados, da Polícia Federal principalmente. Eu fiz uma matéria que gerou mais de 70 processos, porque eu denunciava mais de 90 policiais federais. A matéria, quem deu o título foi o meu amigo Arnaldo César, e chamava-se Mocinhos e Bandidos, que nós mostrávamos, com o conhecimento da Procuradoria da República da época, com o conhecimento dos 3 juízes criminais federais da época, nós fizemos um levantamento em processos, inquéritos e processos administrativos de todos os policiais federais do Rio que respondiam a processos, seja disciplinares, a inquéritos criminais, ou já eram processados, alguns até condenados judicialmente, por crimes cometidos ou abusos de autoridade. Foi uma relação de mais de 90 nomes, uns 40 ou 50 entraram com processos contra mim, uns 10 entraram com queixa, com representação criminal, das quais apenas uma foi levada adiante por 2 procuradores que, por sinal, me conheciam e acompanharam o trabalho, mas mesmo assim eles disseram que não gostaram, acharam que o título era infame, injurioso, coisa assim. E eu agradeço hoje a eles, eu falo isso, porque graças à denúncia que eles apresentaram contra mim, eu recebi uma decisão do juiz Guilherme Calmon, hoje é juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que era considerado um juiz mão pesada, e numa sentença de 4 ou 5 laudas, ele elogiava o trabalho e dizia que não tinha crime nenhum, era um serviço público, um serviço à comunidade para narrar o que estava se passando dentro da Polícia Federal. Mas desde então, ali, os processos não eram na Justiça Federal, eram processos de indenização na Justiça Estadual. O DIA teve que pagar algumas indenizações, a ponto de, anos depois, a Ariane Carvalho, que era sucessora do DIA, saiu de lá e foi criar um órgão de comunicação fora, e sugeriram o meu nome para ela, e ela disse, não, o Marcelo é um bom repórter, um bom jornalista, mas ele traz muitos processos e muitas dívidas para a gente, então não dá para contratá-lo. Eu fiquei marcado como um cara que gerava processos. Depois eu vim com o meu blog, mais recentemente, de 2007, 2008 para cá, ou talvez até menos, e no blog começaram a surgir os processos. Mas eu, com a experiência lá do DIA, isso tudo, eu já sacava que poderiam vir processos. Então, a cada vez que eu escrevo, eu tenho a preocupação de juntar, me responder a mim mesmo assim, você vai ter como provar isso? Se te chamarem em justiça, sem você revelar suas fontes? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, de você escrever, sabendo que poderá provar amanhã aquilo que você está dizendo abertamente. Graças a isso, os processos, que foram 7 até agora, ao longo do meu blog, todos esses estão caindo um a um, porque eu estou com todo documentado, mostrando que o que eu falei é a pura verdade. O problema é que você entra com uma ação dessas na justiça, o juízo de primeiro grau, que não conhece o assunto, considera que a reclamante, o reclamante, como, por exemplo, a delegada da Lava Jato, a Érica Miaric Marena, uma juíza reconheceu, o juiz reconheceu
que ela tinha direito à imagem dela, a preservar a imagem dela, e aí o juiz decreta a censura, que é contra toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os juízos de primeiro grau estão dando censura que o Supremo não reconhece. A gente entra com reclamações do Supremo e ganha. Agora, o Globo não ganhou numa reclamação contra o juíza que impediu o jornal de falar sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. É estranha a decisão do ministro Lewandowski, que não reconheceu a reclamação do Globo, alegando que ainda há etapas a vencer no tribunal. É verdade que aquela ali é uma ação específica. Normalmente você entra com uma ação de indenização por danos morais e pede a censura do blog. No caso, aquela ali entrou com uma ação direta para censurar. Não foi uma ação só de danos morais. E a juíza deu. Então, o Lewandowski alega que o tribunal precisa decidir a questão. E o tribunal não decide. Agora, eu entendo que, por se tratar de censura, a reclamação é direta. Não precisa esperar o tribunal, porque há uma ordem do Supremo, há uma jurisprudência do Supremo, e são muitos os votos, dizendo que o juiz de primeiro grau não pode censurar. Se ele censura, você já poderia entrar com a reclamação. Por isso, eu não consegui entender a posição do Lewandowski nesse caso do Globo. Agora, continuam as censuras das empresas, continua o jogo mentiroso das empresas. Não é apenas que as empresas evitam tocar num assunto que é do interesse delas. Elas distorcem ou recusam a noticiar os fatos como elas são. Basta ver a perseguição que fizeram a Lula. Quantas e quantas notícias foram só com o viés da acusação da Lava Jato, da força-tarefa da Lava Jato, e, no máximo, dava uma ou duas linhas resumindo o que seria a defesa do presidente Lula. Só para dizer... Marcelo, eu já acabei. Não, eu já acabei. Eu já acabei. Mas ainda tem 2 minutos, tá? Não, mas eu já acabei. É basicamente isso. Desculpa. Não, não precisa, mas tudo bem. Era isso. Essa censura continua. As empresas continuam censurando e omitindo informações. Bom, então, agora, graças a Deus, sobrou um tempinho para eu fazer as minhas perguntas, né? Porque não é toda hora que eu tenho oportunidade de conversar com vocês, né? Vou perguntar primeiro para o Marcelo, né? São 3 perguntas que você dá uma resposta só, tá? Elas têm um nexo. Sim. Há uma crescente onda de agressões físicas a profissionais da imprensa, como no caso dos Guardiões do Crivella e do episódio em que jornalistas foram mantidos em cárcere privado em Belém, né? Como você vê essas ameaças e agressões? Eu gostaria também que você comentasse um pouquinho o último relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que denuncia a omissão de informações por parte do governo e a restrição de acesso de jornalistas a informações oficiais, né? E, por fim, como você vê o desempenho da ABI e da FENAGE neste cenário? Vamos lá. As agressões a jornalistas, como Guardiões do Crivella, como o caso lá da Igreja Pentecostal, Igreja Evangélica, acho que era uma Assembleia de Deus, que não era a Assembleia de Deus, era uma... são frutos, no meu entendimento, do clima criado pela eleição do Bolsonaro, do clima criado nesse país pelo golpe de 2016 e o que vem andando desde então. Hoje você tem um clima de intolerância muito grande na sociedade e muito dele alimentado, esse clima é alimentado pelo próprio presidente da República e seus filhos e o seu entorno. O Crivella é o entorno do Bolsonaro. Tanto assim que o Crivella hoje está caindo na pesquisa de eleição justamente por estar apoiado no Bolsonaro. Então, eu acho que esse clima de agressões a jornalistas,
cárceres privados, realmente é preocupante, mas resulta desse clima político gerado e alimentado pela família Bolsonaro e pelos aqueles que o seguem. Você me pergunta sobre a questão do relatório, eu não conheço o relatório, mas é óbvio que todo mundo sabe que esse governo Bolsonaro está querendo esconder informações. Esconde à medida que for possível. Restringe o acesso às informações pela lei de acesso às informações. Cria dificuldades nesse sentido. Não dá as informações no prazo necessário, porque a eles não interessa a verdade. Eles trabalham com fake news, eles trabalham com falsidade, eles são negacionistas, eles negam a ciência, não reconhecem que a vacina é necessária, fica brigando por questões ideológicas. E com relação à participação da BI e da FENAGE, eu gosto do que elas fazem, mas acho que ainda fazem pouco. Na verdade, essas entidades, e principalmente mais a ABI do que a FENAGE, até porque a ABI, pela sua configuração, pode isso, deveriam recorrer mais ao judiciário e evitar menos nota de solidariedade. Há uma indústria de nota, qualquer coisa solta uma nota. Essas notas nem sempre chegam ao público, quando muito chega na bolha que nós, jornalistas, criamos, e aí todo mundo fica batendo palmas, sai no Jornal Nacional, todo mundo bate palma, mas o público não presta nada atenção e não tem a menor repercussão, não tem o menor efeito. Enquanto que, se você toma medidas práticas, como, por exemplo, o Bolsonaro ameaçou tirar a folha de uma licitação para compra de material jornalístico, compra de informação, assinaturas de site. A ABI foi lá, entrou com uma ação na Justiça e o Bolsonaro recuou. Então, isso é um fato concreto. Alguém censura o jornal tal, a ABI tem que ir até o Supremo e fazer uma reclamação direto ao Supremo. Dizer, olha, vocês dizem que não podem censurar, mas o juiz tal está censurando. Então, houve uma mudança de comportamento na ABI desde que a atual diretoria assumiu, em 2019. Isso é inegável. A ABI voltou a fazer parte do cenário político do Brasil. A ABI está presente, deu guarita ao Green, quando ele teve ameaçado, se solidarizou com o Nassif, quando o Nassif foi ameaçado, e censurado e processado, e se solidarizou com vários outros jornalistas. Mas eu ainda acho que, apesar das mudanças, ainda há mais a se fazer na defesa da democracia e, principalmente, da liberdade de imprensa. Obrigada, Marcelo. Agora, Nassif, eu gostaria de saber de você se a manipulação, se, na tua opinião, a manipulação da verdade e a mentira são formas de censura, né? Como enfrentar o efeito político das fake news, né? E a outra coisa que eu gostaria que você explicasse, há muito se reclama, se pede o controle social da mídia, né? Qual é a diferença entre censura e regulação dos meios de comunicação, né? Tá legal. Bom, vamos pegar a questão de fake news. Os jornais, a única defesa que os jornais têm em relação aos fake news aí de redes sociais e tudo, é o compromisso com o fato. Então, quando você pega Estados Unidos, lá, os jornais, cada qual tem a sua linha política lá, mas o fato é essencial. Se eu mexo com o fato, se eu desmoralizo o fato, eu estou desmoralizando o jornalismo. Aqui no Brasil, os fatos passaram a ser desmoralizados aí a partir de 2004, 2005, quando o Roberto Tivita traz o que nós batizamos aí de jornalismo disrupto para a linha de frente. Então você passa a usar o fake news como um elemento de guerra do jornalismo. A história que as Farc vão invadir o Brasil, a história... E você tem duas formas de fake news. Uma é a mentira propriamente dita, né? Cuba mandou dinheiro para o PT através de garrafa de rum, ou a bolinha de papel do Serra. E outra são os factoides em torno de fatos banais.
Por exemplo, você ficar uma semana tratando como um escândalo monumental o fato do Orlando Silva, ministro dos Esportes, ter comprado uma paçoca com cartão corporativo. Então, o que nós tivemos, eu diria que esse clima de ódio, que hoje está nítido, ele foi alimentado muito mais fortemente por esse trabalho de guerra, de transformar o jornalismo em jornalismo de guerra e o direito no chamado o direito penal do inimigo. Esses foram os pontos. Eu estou na linha de frente desde 2008, 2009 dessa guerra. No começo era mais algo, que você tinha poucos blogs que faziam o contraponto. Eu senti na pele o que era o ódio espalhado pelos jornais. Daí avança, digamos, esse estilo de jornalismo de ódio, de fake news, é incorporado pelas redes sociais e ganha vida própria com a Lava Jato e ganha vida própria com o Bolsonaro. Agora os jornais eles voltam para fazer uma defesa do jornalismo. Mas vamos pegar alguns exemplos. Você tem jornalistas ameaçados. Essas ameaças surgem como? Surgem com ataques através de redes sociais. Daí toda a imprensa se junta e faz uma defesa que tem que ser feita do seu jornalista. Eu denunciei o Witzel aí como genocida, ele fez uma denúncia para a polícia. Um dia em casa, vai 2 policiais armados com tentativa de intimidação. Nenhum jornal deu a informação. A censura do BTG, nenhum jornal deu. Você tem a Abrage, que é mais ligada aos jornais, que nesse segundo caso, ela entrou junto com a BI protestando contra a censura. Mas a maneira que eles criaram a bolha deles, junto com o Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer coisa que saísse da bolha, você não... E daí criaram toda sorte de fake news nessa discussão político-ideológica, que passavam por informação relevante. Por exemplo, querem desmontar a Petrobras. Então, nós tivemos... A Dilma cometeu erros, realmente, em relação à Petrobras, ao comprimir preço de petróleo, preço da gasolina, no momento que a Petrobras estava com muitas demandas aí do pré-sal. Mas, em nenhum momento, a Petrobras teve ameaça de quebra. Então, você pega comentaristas econômicos da Globo, todo o sistema Globo, a Petrobras está quebrada. A única maneira de salvar a Petrobras é vender os setores mais rentáveis da Petrobras. Nenhuma empresa faz isso. Daí a Petrobras lança um bônus perpétuo lá nos Estados Unidos. O que é bônus perpétuo? É o bônus que você quiser ficar para o resto da vida, ela te paga tanto por... A demanda foi de 4 vezes maior do que a oferta dos títulos. Então, como que pode uma empresa que a imprensa brasileira tratava como quebrada, colocar um título no mercado mais competitivo do mundo, que é Nova York, e ter uma demanda 4 vezes superior? Então, hoje, o que a gente vê em termos de notícias falsas, aí, lei do teto, por exemplo. Vamos pegar essa lei do teto. Você tem uma discussão mundial hoje, não só em relação à lei do teto, mas em relação a esse fiscalicídio que o pessoal diz. Vem uma crise, você tem que cortar tudo, que é contra todos os princípios da economia no século XX. Desde Roosevelt lá, que você vê o seguinte: se a economia está caindo, o governo tem que aumentar o gasto público para retomar a economia, e retomando a economia, poder resolver a questão do déficit público através de aumento da receita de uma economia recuperada. Aqui é discurso único. Discurso único. E esse discurso único é no sentido... Vou dar um outro exemplo de uma conhecida de vocês. A Eugênia Gonzaga. A Eugênia entrou contra a Record porque ela fazia ataque às religiões afro. E tirou o programa também daquele rapaz que tinha um programa dominical do Silvio Santos aí do ar, por manipulação de informação. Ela foi tratada por toda a imprensa como uma inimiga da imprensa. Então, a regulação é definir regras. É o seguinte: se a imprensa é um elemento central para a definição de políticas públicas de destino de país, ela tem que abrir espaço para todos os setores poderem se pronunciar. Depois ela coloca a opinião dela no editorial. Então, isso não acontece. Um grupo que nem a Globo, que tem todo esse controle da informação, ele diz o que pode entrar e o que não pode entrar. Ou seja, ele manipula a opinião pública, já que a opinião pública é influenciada pelo que a Globo diz. É isso aí. Olha, eu queria agradecer a vocês dois o tempo que nos dedicaram, que nos ofereceram, né? A fala de vocês foi maravilhosa, né?
E, enfim, muito obrigada mesmo, e vamos lutar para sair dessa, vamos continuar na luta. Né? A luta continua. Eu agradeço e me disponho, quando precisarem, estamos às ordens. Obrigada, querido. Obrigado pela oportunidade de rever vocês dois e de falar para o público de vocês. Obrigada. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um grande abraço. Obrigada, abraço.